Estamos no nosso 21 dias de jejum, a porta da salvação. O tema de hoje é: como é o arrependimento na graça? Existe um ensino comum no meio evangélico que diz que um pecador precisa primeiro se arrepender, deixar o pecado, para só então receber a Cristo para ser salvo. Ensinam que ele precisa se arrepender antes de ter seu pecado perdoado. Isso pode parecer algo piedoso e até zeloso, mas, na verdade, é um erro que faz com que a salvação seja pelas obras e não pela graça mediante a fé. Precisamos ser firmes em afirmar que a salvação é somente pela fé. Não é pela fé com obras da lei ou boas obras. O arrependimento, de fato, é um ensino bíblico, mas, quando colocado como condição para a salvação, pode tornar-se um erro. Em toda a Bíblia, existe apenas um livro que nos diz como recebermos a vida eterna, o Evangelho de João, e o mais impressionante é que, em todo o livro de João, não achamos nenhuma menção sequer da palavra arrependimento. Existem 2 livros que nos mostram como o homem é justificado diante de Deus, Romanos e Gálatas. O livro de Romanos menciona arrependimento, mas nunca faz do arrependimento uma condição para a salvação. Nenhum desses livros faz o arrependimento uma condição para a salvação. Isso nos mostra claramente que o homem é salvo por fé e não por obras. Não estou dizendo que não haja na Bíblia um ensino sobre arrependimento. Na verdade, a Bíblia até manda que os homens se arrependam. Mas o que a palavra de Deus quer dizer quando fala do arrependimento? O que é arrependimento? A palavra arrependimento é metanoia no grego. Essa palavra significa mudança de mente, mudança de ideia. Na Bíblia, arrependimento não é mudança de conduta, mas mudança de mente. No Novo Testamento, o arrependimento é sempre usado em referência ao nosso passado. Antigamente, tínhamos certos conceitos e pontos de vista que considerávamos corretos, mas agora, pela luz de Deus, nossa mente sofreu uma virada. O que antes considerávamos uma glória, agora consideramos vergonhoso. O arrependimento verdadeiro é uma questão de mudança de mente. É uma mudança radical de entendimento e opinião. Quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus, estamos nos arrependendo. Estamos habituados a pensar que arrependimento é uma tristeza e dor pelo pecado. Mas é possível alguém sentir tristeza e remorso e ainda assim não mudar a mente? Por outro lado, é possível mudar de ideia a respeito de algo e sentir muita alegria por isso. O problema é quando vemos o arrependimento como uma renúncia ao pecado e a decisão de viver uma vida correta. Se for assim, a palavra nem pode ser aplicada a Deus. No entanto, no Velho Testamento, lemos que Deus se arrependeu em muitas ocasiões. Significa apenas que ele mudou de ideia. Ele iria enviar o juízo, mas mudou de ideia. Êxodo 32:14, 2 Samuel 24:16. De 46 menções de arrependimento no Velho Testamento, 37 se refere a Deus. Somente 9 vezes se refere ao homem. Arrependimento bíblico não é arrependimento do pecado, mas uma mudança de opinião a respeito de si mesmo e de Deus. João pregava o arrependimento para a remissão de pecados, mas o ensino de João ainda era da velha aliança da lei. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Marcos 1, 4 e 5. João foi o último profeta da lei do Velho Testamento. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Jesus, porém, pregou o arrependimento para crermos no Evangelho. O Senhor estava dizendo que as pessoas deveriam mudar sua ideia a respeito dele e crer que ele era o Messias. Esse é o Evangelho em que eles deveriam crer. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo:
O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. O arrependimento pode sim envolver a tristeza segundo Deus pelo pecado, mas é mais do que isso. É uma mudança de opinião em relação a si mesmo e a Deus. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7:10. Em relação a Deus, precisamos reconhecer que Ele nos ama. O Senhor já nos amava quando vivíamos um pecado e blasfemávamos contra Ele, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20 e 21. Em relação a nós mesmos, precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. O arrependimento, segundo o Evangelho, é abandonar a ideia de que temos alguma justiça própria. O arrependimento, na verdade, é um arrependimento de obras mortas. É reconhecer que boas obras, moralidade ou sacrifícios religiosos não podem salvar. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Hebreus 6:1. A palavra de Deus diz que a fé que salva é aquela que Deus justifica o ímpio. Se não reconhecemos que somos ímpios, então não precisamos de um Salvador. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4:5. Lutero dizia: Senhor, Tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a sua justiça na terra. A ovelha perdida. Em Lucas 15, o Senhor contou 3 parábolas para ilustrar o arrependimento. A primeira delas é a parábola das 100 ovelhas. Então, lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Lucas 15, 3, 7. A parábola das 100 ovelhas é uma ilustração do verdadeiro arrependimento. Mas é interessante que nada nos é dito sobre a ovelha, senão unicamente sobre o pastor. É o pastor que sai para procurar a ovelha, é o pastor que deixa as outras 99 no abrisco, é o pastor que a coloca nos ombros e a carrega. E depois, é o pastor que se alegra com os amigos. Onde fica a ovelha nessa história? É a ovelha que precisava do arrependimento. A única atitude da ovelha foi a de se deixar ser levada para casa. Ela simplesmente se entregou ao pastor. O Senhor disse que esse é o verdadeiro arrependimento. Para se permitir ser levada, a ovelha precisa reconhecer que está perdida. Ela precisa perceber o amor do pastor e desejar voltar para casa. O resto do trabalho é do pastor. E o pastor aqui é o próprio Senhor Jesus. É interessante ler na palavra de Deus que Judas se arrependeu depois de ter traído Jesus. Certamente, foi mais um tipo de remorso do que arrependimento, mas a ele devolveu as moedas e reconheceu que havia traído sangue inocente. Mesmo assim, ele se perdeu, porque tomou a justiça sobre si mesmo e se enforcou. Podemos dizer que ele não se permitiu ser levado pelo bom pastor. Ele se enforcou pendurado numa árvore, sem saber que, poucas horas depois, o Filho de Deus seria pendurado no madeiro para salvá-lo. Mateus 27, 3, 5. O filho perdido. Em Lucas 15, 11 e 32, temos a terceira parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas ela, na verdade, é a respeito do pai. O alvo do Senhor ali é nos revelar o caráter do nosso pai. Nessa parábola, o pai divide a herança com seus 2 filhos, Lucas 15, 12. O fato de o filho mais novo pedir a herança com o pai, ainda vivo, é uma forma de desejar sua morte. Mesmo assim, o pai graciosamente dividiu com eles a herança.
O mais novo saiu pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro em orgias e bebedices. Quando não tinha mais dinheiro, seus amigos o abandonaram e ele se tornou um cuidador de porcos, a profissão mais indigna para um judeu. Ali, ele deseja comer a comida dos porcos porque não tinha o que comer. Num dia, ele caiu em si e disse: "Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores." E levantando-se foi para o seu pai. Lucas 15, 17 e 20. Em nenhum momento ele se importou por ter partido o coração do seu pai. Em hora alguma ele se preocupou com o pai, mas apenas consigo mesmo. Ele voltou porque tinha fome. A barriga o levou de volta para casa. Ouvimos pessoas dizerem que o arrependimento do filho pródigo foi um exemplo do verdadeiro arrependimento. Mas a verdade é que ele não estava nem um pouco preocupado com o seu pai. Mesmo assim, o pai o recebeu amorosamente. Para mim, ele voltou pelas razões erradas. Entretanto, mesmo que estejamos voltando para casa pelas razões erradas, Deus Pai correrá para nos abraçar. O pai ansiava pelo filho perdido. E nesse momento, temos retrato do nosso pai. O mundo está clamando pelo amor do nosso pai. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2, 4. No Velho Testamento, os ninivitas se arrependeram porque Jonas disse que a cidade seria destruída em 3 dias. Porém, no Novo Testamento, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Foi o olhar amoroso de Jesus que conduziu Pedro ao arrependimento. Observe que Pedro somente chorou depois que viu o olhar de Jesus. Assim, não foi o choro de Pedro que atraiu o amor de Deus. Na verdade, foi o amor de Jesus que o levou a chorar. No Velho Testamento, o homem precisava se arrepender primeiro e então Deus o abençoaria. Mas no Novo Testamento, nós provamos primeiro o amor de Deus e então nos arrependemos. Em Romanos 2,4, Paulo afirma categoricamente que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É a bondade e não o medo que nos leva ao arrependimento. Precisamos nos lembrar dessa verdade em uma base diária. O verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente, é desencadeado quando entendemos o amor e a graça de Deus. Não deveríamos tentar levar as pessoas a servir a Deus com base em ameaças assustadoras. É um fato que existe o inferno, mas precisamos pregar as boas novas do céu. É verdade que o crente pode ser disciplinado, mas precisamos falar da recompensa que nos aguarda. A verdade é que Deus não quer usar táticas de medo ou manipulação para fazer com que você mude sua maneira de pensar. Pelo contrário, Ele quer mostrar-lhe seu amor, sua bondade e sua imensa graça. Se você entende o amor de Deus, isso vai desencadear uma mudança dramática em sua vida. Viver com medo da punição pode mudar momentaneamente suas ações, mas nunca terá o poder de renovar completamente sua mente. Deus não quer ser cercado por toda a eternidade por pessoas que escolheram o céu como alternativa ao inferno. É como escolher McDonald's em vez de um sanduíche de estrume de vaca. Isso não revela nada sobre a qualidade do McDonald's. Precisamos chegar ao ponto de ficar tão deslumbrado com o Senhor que tudo mais se torne uma alternativa ruim. É por causa da sua imensa luz que todas as coisas perdem o brilho perto dele. O pecado só acontece quando perdemos o Senhor de vista. Se continuamos contemplando, nada pode tomar o seu lugar.